Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e impactantes de toda a Bíblia, a Arca de Noé. Mas vamos além da imagem infantil de um barco cheio de animais. Vamos explorar a profundidade do julgamento, da fé inabalável e da extraordinária salvação que essa narrativa revela. Para entendermos por que a arca foi necessária, precisamos viajar no tempo, para um mundo muito diferente do nosso. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos conta que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. A violência era constante, a corrupção estava em toda parte, e o coração das pessoas estava inclinado continuamente para o mal. Deus olhou para a humanidade, sua preciosa criação, e viu que ela havia se desviado completamente de seus caminhos. Seu coração se encheu de tristeza. Mas em meio a toda essa escuridão, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo, íntegro em sua geração, que andava com Deus. Ele não se deixou levar pela correnteza de maldade ao seu redor. Ele mantinha seu coração e sua vida alinhados com o Criador. E foi por causa dessa justiça, dessa comunhão, que Deus escolheu Noé para uma missão que parecia impossível. Imagine a cena. Em um dia comum, Noé ouve a voz de Deus, uma voz que lhe revela o plano de trazer um dilúvio sobre a terra. E então vem a instrução: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Deus não apenas deu a ordem, mas também forneceu todos os detalhes. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas atuais, seria um navio gigantesco, com cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Teria 3 andares, compartimentos internos e uma única janela no topo. Deveria ser revestida por dentro e por fora com betume, para ser totalmente à prova d'água. O propósito era claro: salvar Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. E mais, salvar um par, macho e fêmea, de cada espécie de animal terrestre e de aves, para preservar a vida na terra. Agora, pare e pense no que isso significou para Noé. Ele recebeu uma tarefa monumental, baseada unicamente na palavra de Deus. Não havia nuvens de chuva no céu, não havia previsão de enchente, não havia absolutamente nenhum sinal físico de que um dilúvio estava por vir. Ele tinha apenas a promessa e a instrução divina. E assim começou a longa jornada da construção. Anos se passaram, talvez décadas. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando seus filhos nasceram e 600 quando o dilúvio veio. Durante todo esse tempo, ele e sua família trabalharam incansavelmente. Cortaram madeira, mediram, montaram aquela estrutura colossal em terra seca, longe do mar. Consegue imaginar o que as pessoas ao redor pensavam? Elas provavelmente riam, zombavam, chamavam Noé de louco. Um barco gigante no meio do nada para se salvar de uma chuva que nunca chega. A Bíblia também chama Noé de pregador da justiça. Enquanto construía, ele alertava as pessoas, falava sobre o juízo que viria e sobre a necessidade de se arrependerem. Mas ninguém ouviu. A incredulidade e a zombaria eram suas companheiras diárias. A fé de Noé foi testada a cada martelada, a cada dia que o sol nascia e se punha sem uma gota de chuva. Continuar acreditando quando o mundo inteiro diz que você está errado. Continuar obedecendo a uma ordem que não faz sentido. Lógico, isso é fé em sua forma mais pura. Ele não construiu a arca em um fim de semana. Ele dedicou uma parte significativa de sua vida a essa tarefa, confiando plenamente em Deus. Então, o dia finalmente chegou. A arca estava pronta. E algo maravilhoso começou a acontecer. De 2 em 2, os animais começaram a chegar. Não foi Noé que saiu para caçá-los ou reuni-los. Foi o próprio Deus que os trouxe. Animais de todos os tipos, grandes e pequenos, de perto e de longe, caminharam em ordem e entraram na arca, como instruído. Isso mostra a soberania de Deus sobre toda a sua criação. O mesmo Deus que ordenou a Noé que construísse a arca, ordenou aos animais que entrassem nela. Com Noé, sua família e os animais em segurança lá dentro, a Bíblia nos diz algo poderoso.
e o Senhor a fechou por fora. A porta da salvação foi fechada pela mão do próprio Deus. Não havia mais tempo para arrependimento. Não havia mais chance de entrar. A decisão estava selada. Então começou. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Não foi uma chuva comum, foi um dilúvio cataclísmico. A chuva caiu sem parar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo as planícies, as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. A arca, que antes era motivo de zombaria, agora flutuava segura sobre as águas do juízo. Lá dentro, a família de Noé estava protegida, testemunhando o cumprimento da palavra de Deus. O dilúvio foi um ato terrível de julgamento, mas também foi um ato de purificação. A terra estava sendo lavada de toda a sua maldade, preparada para um novo começo. Por 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra. Imagine o silêncio, o som da água, a espera dentro da arca. Depois desse tempo, Deus se lembrou de Noé e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca, depois de meses flutuando, finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Ainda assim, Noé esperou. Ele não abriu a porta por conta própria. Ele enviou um corvo e depois uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, ele a enviou novamente, e ela retornou com uma folha de oliveira no bico. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. Após mais 7 dias, a pomba foi enviada e não voltou mais. A terra estava seca. Só então, sob a ordem de Deus, Noé e sua família saíram da arca. A primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra firme foi construir um altar e adorar a Deus. Um ato de pura gratidão e reconhecimento. E Deus respondeu a essa adoração com uma promessa. Ele estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E qual foi o sinal dessa aliança? O arco-íris. Toda vez que vemos um arco-íris no céu, somos lembrados da fidelidade e da promessa de Deus. Então, o que a história de Noé nos ensina hoje? Primeiro, ela nos fala sobre a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Deus não é indiferente à maldade, mas, ao mesmo tempo, ela nos mostra sua imensa misericórdia e seu desejo de salvar. Ela nos ensina sobre a fé que obedece mesmo sem entender tudo. A fé que persevera por anos a fio em meio à zombaria e à incredulidade. A fé que confia que Deus tem um plano de salvação, mesmo quando o mundo ao redor parece estar afundando. Assim como Noé foi chamado para construir uma arca, somos chamados a construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo. O mundo pode rir, pode nos chamar de antiquados ou loucos, mas a nossa segurança não está na opinião da maioria, mas na obediência à palavra de Deus. A arca de Noé é um símbolo poderoso de Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação da condenação do pecado. A porta da arca ficou aberta por muito tempo, mas um dia se fechou. Hoje, a porta da graça está aberta para todos que desejam entrar através da fé em Jesus. Que a história de Noé inspire você a andar com Deus, a ser justo em sua geração e a confiar nele de todo o coração, mesmo quando as tempestades da vida parecerem assustadoras. Confie que ele tem uma arca de salvação preparada para você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus.